pessoal, hoje nós vamos continuar com a cor do solo. Então existe uma carta de Mansell, onde estão as cores possíveis dos solos. É uma carta para solos e ela é uma carta resumida da carta oficial de Mansell, que tem muito mais cores, como azul. E são cores que não aparecem muito no solo, certo? Então, geralmente, quando você tiver uma carta de Mansell para solos, ela vai ter 7 tipos básicos de matiz, ou no inglês hue, tá? Hue. Se escreve H-U-E. Tá? Então o que acontece é que lá na carta de Mansell ela vai vir um livrinho, e cada página do livrinho vai ser um matiz, por exemplo, tons de marrom, tons de vermelho, tons de amarelo, e aí você vai colocar essa carta em cima do solo, na partezinha do solo que te interessar, e ver se a cor ali, ó, na seta, coincide com a cor aqui. Tá? E aí vai ter lá 3 números para descrever essa cor, como a gente vai ver logo a seguir. Então esse é a carta de Mansell, né? E as páginas principais. Tá? Aqui está o rapaz que desenvolveu esse método. Ele desenvolveu a partir de uma esfera, certo? Então essa esfera, como eu falei, ela é dividida em muitas possibilidades, né? De matizes, ou seja, amarelo, roxo. E aí tem um matiz que você escolhe, e ele vai ser um matiz mais brilhante, né? Mais esbranquiçado, perdão, ou mais escuro, conforme você anda nessa parte aqui da circunferência, ó, da esfera, perdão. Tá? Então você pode cortar uma fatia aqui e descer para o andar de baixo dessa fatia, vai ser um pouquinho mais escuro, ou para o andar de cima vai ser um pouquinho mais claro. E pode se deslocar ainda aqui, ó, em direção a A+, a A-, que é o quão brilhante, quão pura é essa cor, na verdade. Né? Quanto mais para o centro aqui, menos pura a cor, e quanto mais para fora, mais pura a cor. Então você escolhe a cor, você afunda ou abaixa aqui, ó, no equador da esfera, para ver cores mais escuras e mais claras. Você desloca-se do centro da esfera em direção à superfície da esfera para ver a pureza da cor. Pegando uma única faixa de cor, de matiz, no caso aqui, que é o azul, púrpuro, você vai ter o seguinte. Você pode ter um azul púrpuro com o brilho 5, está entre o preto e o branco, está um cinza. Né? E você pode também dar um número para esse púrpuro azul. Vai ser o primeiro número que você vai colocar. Vamos supor que púrpuro azul seja 5 também. E que amarelo fosse 10, por exemplo. Então como que eu descrevo essa cor aqui, o 12, por exemplo? Vai ser 5, porque todos os púrpuros azuis são 5. Tá? Depois vai ser aqui, ó, 5 de novo, porque ele não é nem 0 e nem 10. E aí eu posso dizer 12. Então eu posicionei como se fosse coordenadas x, y, z, né, coordenadas GPS. Eu posicionei o meu bloquinho de cor dentro de toda a esfera aqui, ó, que só está mostrando aqui o que está me interessando, mas na verdade essa esfera estaria cheia de cores. Então, eu posso escolher, por exemplo, vermelho e ele ser 7. Eu posso escolher um vermelho bem claro, ele vai ser 7, 9, barra. Um vermelho bem para fora ou bem para dentro da circunferência, por exemplo, seria 0 aqui. Então, 7, 9, 0. Vai me dizer o seguinte, é um vermelho, 7, é 9, é um vermelho bem esbranquiçado, e é 0, ele não é puro, ele tem impurezas. Muito cinza, tá? Ou muito branco, esbranquiçado. E assim você faz todas as cores, com 3 coordenadas. Agora vamos fazer um exemplo aqui, esqueçam tudo que eu falei, só para mostrar de novo, aprofundar mais e fazer mais exemplos para vocês não terem dúvidas sobre isso.
Então, os matizes principais quais são? Tudo em inglês, tá? Não tem como não ser aqui, porque foi um americano inglês que descobriu. Red, yellow, green, blue and purple. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, são 10 matizes principais, tá? O 1 vai ser esse blue green, o 2 vai ser o green puro, o 3 vai ser o green yellow, o 4 vai ser yellow e depois vai até 10. Tá? O matiz purple blue, ele é o matiz 10. Tá? Então tem matizes principais, que são aqui, ó, né? Blue, green, yellow, red, purple. Tem matizes intermediários, que é a combinação deles. Ó. Se eu estou entre o purple e o blue, vai ser purple blue. Se eu estou entre blue e green, vai ser blue green. Tá? E aqui o matiz intermediário YR é o que? É yellow red. Tá? Existem cartas com mais de 10 matizes. Tá? Mas o basicão aqui para solo são 10 matizes. Então, como eu falei, aqui tem uma outra. Ó. Quantos matizes tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 matizes. Tá? São os matizes complementares aos 10 originais. Tá? E na carta de solo são só 7 matizes, mas aí combinando com aquele eixo que vai de norte a sul na esfera, que é o eixo do preto e do branco, mais o centro para fora da circunferência, ou da esfera, combinando tudo seriam quase 200 cores originadas desses 7 matizes principais, conforme a escuridão, a clareza deles e conforme a pureza deles. Tá? E aí está, para solos tem 3, 6, 9, 10. E você poderia descartar esses 3 aqui, ó, porque dificilmente você vai ter um solo dessa cor, dessa e dessa. Então aí se resume a 7. Tá? Um exemplo. Essa cor aqui, ó, como que eu descrevo ela? Basicamente, ela está aqui. Ó. Ela é um púrpuro. Tá? É 5P, e aí depois eu vou ver outras coisas. Quanto de branco e de preto ela tem e o quão pura ela é. Tá? Então imagine aqui, ó, que além dela estar aqui para cima teria outras mais claras e para baixo aqui teria outras mais escuras. E também poderiam ter outros tipos de cor aqui desse matiz púrpuro, mais para dentro, mais impuros e mais para fora dessa esfera, mais puros. Não estão aqui, né? Aqui está um resuminho, muito resuminho do que tem na esfera. Só para mostrar para vocês que ele seria 5P, tá? E aí a gente vai ver qual seria o resto dele. Aqui é só um resumo do que tem, tá? E a primeira coisa que a gente escolhe é isso aqui. Ele vai ser um roxo, ele vai ser um amarelo. E aí ele vai mudar. Se ele for um verde, ele vai ser 5G, green, né? Ou ele vai ser um 10, yellow. 10 é só para dizer que é o número 10, tá? A gente poderia colocar simplesmente yellow, ou G yellow, green yellow. E nem precisaria muito desse 10 aqui, nem desse 5 aqui. O 5, 10 é o que a gente vai ver agora, tá? Então a gente já deu o 5P, que é a cor mesmo. Agora a gente vai ver como essa cor está nesse primeiro número em relação a branco e a preto, e nesse segundo número, depois da barra, em relação à pureza. Então, em relação à escuridão, ele também é 5. Tá? Então, eu já escolhi uma matiz que é 5, porque é o PB, Purple Blue, e ele está no meio termo aqui, ó, ele é 5 também, em relação ao valor aqui, ó, tá?
que é de branco a preto. E depois ele vai ser 10, porque ele se enquadra certinho aqui, ó, ele é quase puro. Tá? Ele poderia ser até 12, aí ele seria a pureza máxima. E aqui é a pureza mínima. Então, com 3 números e uma barra, eu descrevo o que aconteceu com a cor. Aí, ó, tem a visão mais realista do que a gente fez. Né? A gente pegou uma cor mais ou menos aqui, ó, tá? Ela era 5, porque ela era do púrpuro. Ela era 5 também, porque ela estava mais ou menos na metade aqui das possibilidades. E vejam que tem cores lá para baixo, bem escuras, e cores aqui em cima bem claras. Ela estava mais ou menos no meio termo. Mais aqui, até eu diria, por aqui assim. E ela era bastante pura, ela não era tão pura como essa, e já era 10, né? A pureza aqui máxima é 12, a pureza aqui é 10, e a pureza aqui é 0, tá? Então, mais ou menos aqui ela estava. E aí percebam o seguinte, pessoal, que existem purezas maiores até, né? A pureza ela iria de 0 a 10, mas em alguns casos tem pureza maior aqui, tá? Para algumas cores que são muito mais brilhantes, muito mais puras. Aí acontece isso com a pureza. Super puras, né? Muito bem. Agora a gente pode ver como que isso fica no livrinho. Né? Lá no livrinho, essas coisas vão estar organizadas, não como aqui assim, né? Mas vai ter páginas para cada matiz, e aí você vai olhar na folha onde vai se encontrar para cima e para baixo as coisas que são o quanto se aproxima do branco na vertical e o quanto se aproxima das purezas no horizontal. Então você escolhe uma folha porque você acha que está tudo perto de marrom, ou de roxo, ou de amarelo. E aí você enquadra aqui e vai dizer, é um amarelo bem claro ou um amarelo bem escuro. Ou aqui é um marrom bem escuro, um marrom bem claro. Ou é um marrom muito sujo com cinza ou com branco, ou é um marrom bem puro. E aí você vai dizer, tá? Então os algarismos eles crescem da esquerda para a direita, tá? Representando a pureza, tá? E eles crescem de cima aqui para baixo, representando a quantidade de preto que tem. Tá? Aqui, ó, tá? Lá, quando você está olhando o solo, você pode colocar bem aqui a carta de Mansell em cima do solo e dizer, tá? Com o solo úmido, qual é que seria a cor que se enquadra aí na situação. Como custa uns R$2.000, pelo menos, R$1.800 essa carta, nós vamos deixar essa parte só para conhecimento mesmo. No campo não tem como a gente fazer isso, porque nós não temos a carta de Mansell. Eu, pelo menos, não tenho. E se alguém tiver, pode trazer, mas é caro, é difícil de comprar. Então, a gente simplesmente vai tirar uma foto e vai colocar lá, é um marrom escuro e tal. Vamos ter que fazer assim. Né? Mas eu quero mostrar para vocês como é que realmente se faz, tá? Embora a gente não tenha condições de fazer, a gente deve saber qual que é o certo, né? Muito bem. Aqui, ó, tem uma outra variável que a gente pode anotar lá no dia do campo dos solos. Então a gente vai fazer o perfil do solo, recapitulando. A gente vai descrever, na medida dos possíveis, os horizontes, a gente vai fotografar a cor, vai medir os horizontes, e aí podem aparecer outras características aqui já adicionais do nosso horizonte. Tá? Mosqueados. Tá? É quando os horizontes eles têm manchas. Tá? São misturados na forma de manchas. Os horizontes se intercalam, né? Se misturam, se mosqueiam com percentuais diferentes de um horizonte ou outro dentro de uma medida aqui, né? Dentro de um retângulo de solo aqui, e tamanhos. Tá? O que são horizontes pouco mosqueados? Né? Menos de 2% da área é mosqueada. Depois tem comum,
e abundante, conforme aumenta a porcentagem de área mosqueada. Tá? E aqui, ó, como seriam esses 2%? Eles podem estar nessa forma ou nessa forma. E aqui, o que seria 20%? Pode ser assim. Uma outra realidade pode ser só uma mancha grande ou pode ser várias manchas pequenas. Tá? E aí, conforme o eixo de maior tamanho aqui, ó, né, se ele for menos de 5 milímetros, vai ser um tamanho pequeno. Tá? Vai ser um tamanho médio, se for assim, por exemplo. E vai ser um tamanho grande se tiver 1,5 centímetro as partículas do mosqueado. Então, o mosqueado é uma mistura de horizontes, eles são bem definidos, e tem porcentagens que um horizonte pode se enfiar no meio de outro. De 2%, de diversos padrões, e de 20% no outro extremo. E o intermediário estaria aqui. E aí as partículas desse mosqueamento, que nem ali, ó, ali tem uma partícula de mosqueamento, lá tem outra partícula, ali tem outra, aqui tem uma partícula grande. Tá? Aí vai ser essa granulometria aqui, pequena, média ou grande. Tá? Aí, ó, mosqueamento. Aqui. Ali, ó. Tá? Aí você vai ter que fazer um retângulo imaginário aqui, ou levar um retângulo mesmo, de um padrão, de um tamanho conhecido, e olhar e ver qual dessas realidades aqui é a sua aqui. É bastante subjetivo, mas funciona. O teor de umidade do solo, a gente vai discutir com mais calma agora, pois é uma variável um pouco mais complicada. Aqui tem um monte de coisa escrita, mas o importante aqui é você fazer o seguinte. O teor de umidade é o peso da amostra úmida menos o peso da amostra seca, a quanto? 105 graus, até ela ter um peso constante na estufa, dividido pelo peso seco. Tá? Aí você obtém o peso da água. Tá? Ou o teor de umidade do solo. Dureza. O talco, nessa escala de Mohs de dureza, é a substância menos dura. Tá? Com a unha você arranha o talco, para te ter uma ideia. E aqui está a fórmula química do talco. Na outra ponta da escala nós temos o diamante. Tá? Ele arranha todos os outros e só é arranhado por ele mesmo. Tá? Fórmula carbono. Corindo, ou rubi, ou safira, tem uma dureza muito grande, só perde para o diamante. Então ele arranha todos daqui para baixo e só é arranhado, riscado pelo diamante. Tá? Óxido de alumínio. Quartzo é uma pedra durinha, ó, tá? Mas ele é arranhado pelo topázio e pelo corino. Então, se você acha que você tem uma safira em mãos, você pega um quartzo e arranha ela. Se arranhar, sinto muito, não era a safira que você tinha na sua mão. Você foi enganado. Agora, se você pegar o quartzo e não arranhar a safira, você provavelmente tem uma safira. Aí você pega a sua safira e arranha o quartzo. Aí você tira a prova. Tá? Um arranhando o outro. Aquele que não for arranhado é o mais duro. Tá? Então, se você acha que tem uma safira e o quartzo arranha ela, você não tem uma safira. Simples assim. Tá? Então, na imagem, eu nem lembrava que eu tinha colocado essa imagem aqui. Tá? É o teste do arranhamento. Tá? Por isso que tem aí um gato se arranhando com o cachorro. Tá? Pronto, né? Entenderam. É fácil, não é difícil. Ah, faltava eles aqui. Talco, o gesso, a calcita, a fluorita, a apatita, já vão aprendendo. O feldspato, quartzo, topázio, safira ou rubi e o diamante. Então é o teste do arranhamento. De novo apareceram os gatos aí. Hoje em dia foi descoberto
uma forma de fazer um diamante mais duro do que os diamantes encontrados na natureza, certo? Só a título de curiosidade, eu vou falar para vocês aqui desse diamante sintético, mais duro ainda do que o diamante natural. Tá? E aí tem várias joias de diamante. Então a pergunta, existe algo mais duro que o diamante e não água? Existe. Tem uma coisa chamada Nanoroad hoje, que é o diamante agregado Nanoroad, que ele é mais duro que o diamante natural. Tá? Ele é feito industrialmente, com condições muito controladas de pressão e temperatura, de forma a obter organizações mais perfeitas do que essa aqui. Ó, tá? São organizações assim. Ó, tá? Lá tem uma imagem dele. Então a natureza ela faz coisas quase perfeitas. Nós podemos fazer coisas bem mais perfeitas até se a gente controlar melhor as condições. Bom, gravidade específica nada mais é do que a densidade também, né, do solo. Densidade é a massa sobre o volume. Então você tem que calcular o peso, né, a massa daquela partícula e calcular depois o volume. Tá? O peso você vai medir em balança. O volume você pode pegar um tubo de ensaio, né, e mergulhar um tubo cilíndrico, por exemplo, né, e mergulhar a peça. A peça vai deslocar a água e vai formar uma espécie de cilindro extra, que é o volume que aumentou em relação ao volume original. Aí você calcula pela fórmula do cilindro qual é o volume que aumentou e aí você vai obter depois a densidade daquele elemento, tá? daquele solo. Não é difícil de fazer isso. Tá? Clivagem e fratura. Clivagem e fratura é a forma como os minerais se quebram, seguindo planos, né, bastante claros. Tá? Geralmente paralelos, né, como na mica. São esfoliações na mica. Aqui nós temos alguns tipos de clivagem, né, como por exemplo formado em cubos, como é o caso da galena, e formado em lâminas, como é o caso da mica ou moscovita. São dois tipos bem claros aí de quebra, de como o mineral se quebra ou como o solo se quebra. Tá? Você pode olhar o solo e dizer, ele está se quebrando desse jeito ou do outro jeito. Tá? Mas a clivagem é mais usada para minerais. O que vale para solos mesmo é a estrutura. Tá? Então o solo ele tem uma estrutura definida, resultante da agregação das partículas primárias. Tá? E a gente não deve fazer isso com o solo molhado, tá? Determinar a estrutura dele. A gente deve pegar ele como ele está, né? E observar qual é o tipo, qual é a classe, qual é o grau de desenvolvimento das partículas. Tá? Para o horizonte B de um latossolo, um solo amplo aqui da região de sul de Minas, tipo pó de café, a estrutura deverá ser descrita como forte, muito pequena e granular. Tá? Então o tipo é forte, o desenvolvimento é muito pequena, a classe é muito pequena e o desenvolvimento é granular. Então agora nós vamos aprofundar para ver o que realmente é cada um desses. Tá? O tipo da estrutura do solo pode ser laminar, tá? Quando o solo tem esse tipo de padrão aqui, aqui está sendo usado um mineral, mas é mais fácil de ilustrar. Tá? O solo ele fica organizado em camadas que você pode destacar elas. Tá? Isso é meio raro até, na verdade. Tá? Ocorrem argissolos e planossolos, que não é o caso aqui dos latossolos do sul de Minas. Tá? Um outro tipo é prismática, propriamente dita. São esses solos que formam certos torrões cujo desenvolvimento deles é mais vertical do que aqui horizontal ou laminar. Tá? Isso é muito comum nos latossolos aqui na região sul de Minas.
Então, esse tipo de coisa aqui, você vai lá e destaca um pedaço do solo e ele vem com um tipo de estrutura em forma de prisma. Tá? Depois tem colunar arredondado, tá? Que é um lugar mais raro mesmo, que ocorre em solos salinos, tá? Nitossolos ou luvissolos. Tá? Então aqui está a prismática, ó, os prismas, ó, mais vertical do que horizontal. Sempre eles vão ser mais altos do que largos, fica fácil de vê-los. E aqui o prismático salino, né, arredondado, ó, solos salinos. São arredondamentos aqui, não como anteriormente aqui, ó, formas mais geométricas quadradas, quando você vê esse prisma de cima. Tanto é que a foto aqui mostra ele mais de cima do que uma foto tirada aqui, ó, tentando mostrar o lado dele. Blocos. Ainda nós estamos no tipo, tá? Tem largura e altura mais ou menos parecida, tá? Não é nem uma lâmina com muita parte horizontal desenvolvida e não é nem um prisma com muita parte vertical desenvolvida. Aí são blocos. São característicos de solos plânicos e níticos. Depois a gente vai ver o que são esses solos, tá? Em horizonte B textural, com bastante argila. Isso aqui eu acho um pouco subjetivo, mas a gente pode lá no campo tentar determinar se são blocos angulares, né, formando ângulos retos, ó, ou se eles são subangulares, não formam ângulos retos. Tá? E aí onde eles acontecem, né, esses blocos angulares? Argissolos, nitossolos e xeronossolos. Alguns solos que têm bastante matéria orgânica tendem a formar esse tipo de blocos, tá? Angulares. Esferoidal, o próprio nome já diz, né? Seriam bolotinhas. Tá? Ocorrem em solos com elevada matéria orgânica esse tipo de estrutura, nos horizontes B de solos ricos em óxidos de ferro e alumínio, e nos horizontes B de latossolos, que ocorrem no sul de Minas, os latossolos mais típicos. Tá? Aí tem granular menos porosa e grumosa quando é mais porosa, a granulometria dele. Tá? Cuneiforme, aqui, ó, tá? E aqui, ó, paralelepipédica, certo? Eita, nós. Cuneiforme é a estrutura com superfícies curvas, ó, aqui, ó, tá? Elipsoidais, meio círculos ovalados, interligados por ângulos agudos, lembrando cunhas. Aí tem que pegar um dicionário, né, para entender tudo isso. Elipsoidais são semicírculos achatados. Cunhas são como um machado entrando na lenha, né? E o outro tipo aqui, que eu só vou mostrar escrito aqui para não ter que repetir isso, são superfícies planas, interligadas por ângulos agudos, lembrando esses rapazes aqui. Tá? E aqui a ocorrência deles em vertissolos. Tá? E depois a gente vai falar exatamente do que é. Bom, nós vimos os tipos, agora nós vamos ver as classes. Tá? Então aqui tem um resumo de tipos, e já a gente entra no outro assunto que a gente pode classificar lá no campo, que é a classe. Então nós temos um laminar com classe muito pequena, são lâminas muito pequenas, menos de 1 milímetro. Nós temos lâminas que podem ser maiores do que 1 centímetro. Tá? Nós podemos ter prismas com as mesmas dimensões aqui da classe para lâminas, depois maiores de 10 centímetros, esses prismas grandes. E aí só são subdivisões, né, e combinações possíveis dos tipos com as classes de tamanho. Né? Consistência do solo seco. Tá? Nós vamos falar também de dureza, tenacidade, friabilidade e a consistência do solo úmido, plasticidade e pegajosidade. Tá?
Agora a gente vai entrar nessas outras possibilidades aqui. O que é um bom trabalho, um bom APS? É você tentar fazer anotações desse PDF aqui, né, desse PowerPoint, tentar fazer o máximo possível lá no dia que você tiver com o seu solo. Claro, você não vai poder determinar a densidade do solo lá no campo. Você tem que coletar ele, colocar no saquinho plástico e fazer em laboratório. Mas essas coisas aqui, ó, com uma simples régua, tentando interpretar o solo, olhar como são os agregados, você pode tentar fazer. Tá? Quanto mais completo, melhor. Claro que a gente nem sempre consegue fazer tudo que a gente quer no campo. Tá? Então, com o solo seco é um tipo de coisa que a gente pode fazer. Com o solo molhado será um outro tipo de coisas, como mostra aqui. Primeiro você faz a dureza, a tenacidade e a friabilidade. Depois você molha aquela mesma partícula lá, faz plasticidade, pegajosidade, certo? Aí tem um grau de subjetividade. Sempre vai restar a dúvida entre uma pessoa e outra se o que ela viu é uma partícula solta, não vai grudar nos dedos. Se ela é uma partícula macia, e aí tem as descrições ao lado aqui. Se ela é ligeiramente dura, se ela é dura, se ela é muito dura, ou se ela é extremamente dura. Tá? Pessoal, opinião pessoal minha, eu acho essas classes aqui um pouco subjetivas, tirando os extremos. Né? Se você está com dúvida, nossa, ela é ligeiramente dura, ela é dura ou é muito dura ou extremamente dura. Quando você está fazendo um trabalho de campo e tem certas dúvidas, procure enquadrar naquela situação mais extrema. Tá? Vai ajudar. Por exemplo, de solta para dura tem uma diferença enorme. Tá? A primeira, ela não fica coerente entre os dedos. Tá? Ela vai desmanchar, é isso que o cara quer dizer. A dura, ela vai ser moderadamente resistente à pressão, pode ser quebrada nas mãos, mas dificilmente quebrável entre os dedos. Entendeu? Então, na força do que você tem nos dedos, indicador e polegar, você não quebra. Você tem que esmagar com a mão. Extremamente dura, você vai pegar aquela partícula do solo e não consegue quebrar com as mãos. Você vai precisar de um martelo. Bom, acho que vocês entenderam onde eu quero chegar. Né? Com o torrão umedecido, ele vai poder ser solto, né? Não coerente, esboroa, né? Pode ser muito friável, tá? Compressão muito leve, agrega-se por compressão posterior. Tá? Friável. Isso aqui está um pouco confuso, agora eu vou explicar melhor. Ó. Então, a consistência do torrão umedecido, ela é solta, tudo bem, é um tipo. Tá? Solta, não gruda nos dedos, se desmancha. Ou vai ser esses outros tipos aqui, ó. O material do solo desmancha quando é muito friável, com pressão muito leve, mas depois se você apertar ele volta a se juntar. É como uma massinha de modelar, né, que junta e você faz a pressão, ela arrebenta. Depois você pega os pedacinhos e junta com a pressão dos dedos de novo. O material do solo esboroa-se quando é friável, facilmente sob pressão fraca e moderada entre o polegar e o indicador, e agrega-se com compressão posterior. Vamos passar para o extremo, fica mais fácil de entender. Extremamente firme. O material do solo esboroa-se somente sob pressão muito forte. Você tem que fazer muita força com os dedos. Tá? E ainda, imagina o solo molhado, você não consegue quebrar ele com os dedos. É um solo durão, né? Tá certo, já entendemos, né? Aí, na verdade, isso aqui, ó, é só quase a mesma coisa do que o anterior, ó, só que com ele seco, com ele molhado. Com ele seco, com ele molhado, tá? O torrão umedecido, né? Aqui, não molhado. Você vai fazer o seguinte. Você vai tentar pegar ele com os dedos aqui, ó, e brincar mesmo, que nem as crianças brincavam. Eu brinquei muito quando era moleque de modelar barro. Vai tentar fazer uma avaliação de plasticidade.
vai tentar fazer aqui um cilindrozinho de barro de 4 centímetros, mais ou menos. E aí ele pode ser mais grossinho, meio centímetro, mais fininho, bem fininho. Tá? Se você conseguir fazer um fiozinho de 2 milímetros de diâmetro, tá? Com aquele teu pedacinho de barro, e ele aguentar o peso dele, você tem um torrão umedecido de plasticidade muito plástica, né? Então aqui eu comecei do final para o começo, fica mais até fácil de entender. Se você conseguir fazer um cilindrozinho de 4 milímetros, tá? Mas não conseguir fazer um de 2, a plasticidade do teu torrão úmido é plástica. Entenderam, né? Aí só leiam esses outros dois e tentem interpretar. O meu objetivo aqui é introduzir os conceitos principais. A partir de 2 conceitos principais, eu deixo espaço para vocês usarem a imaginação aí e tentar entender o que seria o resto aqui, tá? Tá bem explicado. Espero que com as explicações iniciais a pessoa siga seu caminho aqui, tá? Pegajosidade. Deixa eu só ver como é que tá o tempo, a gente já volta. Tá bem, tem tempo ainda. Aí, nós testamos várias coisas já que dá para fazer no campo, aí na hora lá mesmo. Basta você umedecer o solo, seu torrãozinho de solo, e testar tudo isso. Tá? Pegajosidade. Depois que você testou lá seco, testou molhado, se ele quebra, se ele não quebra, se ele esboroa, se ele não esboroa. Depois que você umedeceu e testou se forma fitinha de 2 milímetros, de 4 ou não forma, você pode ver se ele gruda ou não na sua mão. Tá? Um solo úmido, não pegajoso, ele não vai aderir aos dedos. Tá? Aí depois tem os intermediários e o último aqui, ó, que eu vou comentar só os extremos. O que é um solo de pegajosidade muito pegajosa? Tá? Você comprime material úmido, ele adere fortemente a ambos os dedos e alonga-se perceptivelmente quando eles são asfaltados. É como se fosse uma cola, né? Imagina uma tenaz nos seus dedos, você aperta o solo, tem esse comportamento quase de uma cola. E aqui tem 2 grupos intermediários, que sempre é um pouco mais subjetivo. Tá? Serosidade. Esse é mais fácil, né? Basta ver a figura aqui, ó. Você vai ver diferentes níveis de serosidade. E eles são importantes para certos tipos de solos, que a gente vai ver depois da classificação brasileira dos solos. São coisas indicativas de horizonte nítico dos nitossolos, ou terras roxas estruturadas. Terras roxas estruturadas, só para traduzir para vocês, são os melhores solos que tem no Brasil. Então, se você encontrar isso aqui, ó, beleza, provavelmente você está com uma terra roxa aí, um nitossolo, na sua frente, uma das melhores terras do Brasil. Mas vamos a generalizações aqui. O que é uma serosidade fraca? É difícil você perceber o contraste, tá? Em relação à cor da matriz do solo. Tá? Então, não há serosidade. É essa partezinha aqui. Ó, tá? Ou muito fraquinha, não existe quase esse brilhozinho. Você vai ter que olhar com uma lente de aumento aqui. Ó, tá? Moderada, existe um bom contraste em relação à matriz do solo. Tá? A matriz do solo, o que ele está falando, é a rocha, né? O material de origem. Ou pelo menos aqui no horizonte C. Tá? Ó, está contrastando bastante, está contrastando bastante, está contrastando pouco, fraca. Está contrastando mais ou menos aqui, ó, moderada. Tá? Se você percebe a olho nu, como aqui, ó, aí é forte. Como aqui, ó, tá? Estou mostrando regiões aqui de serosidade. Por isso que esse slide está bem didático para mostrar isso. Forte, aqui intermediária, e aqui talvez só com uma lente de aumento você consiga ver a serosidade. Tá? Se a serosidade ela
são manchinhas bem pequenas de serosidade em relação a todo o resto, ela é considerada pouca. Tá? Se um pedacinho de solo lá de 50 por 50 centímetros, você põe um quadradinho de plástico em cima e calcula mais ou menos que metade daquele quadradinho tem partes com serosidade e outras metade não tem, a serosidade é comum. E se você pegar um quadradinho de qualquer tamanho, enquadrar ele como seu universo de amostragem, concluir que tudo ali quase é serosidade, vai ser abundante. Tá? Superfícies de compressão, eu vou deixar mais a título de curiosidade aí. Não é uma coisa tão importante aqui. Tá? Eu realmente pulei aqui uma parte, pois eu estou bastante interessado em mostrar para vocês o mais importante aqui, que é a textura do solo. Tá? Isso realmente é mais importante até do que as coisas que eu falei anteriormente, como serosidade e blá blá blá. Tá? Textura, sim. Se você tem muitas partículas do solo maiores que 2 milímetros, tá? Você tem um solo bastante arenoso, uma areia bastante grossa. Tá? Então você pode, no seu horizonte lá, cada horizonte que você acha que existe, pegar com a mão e dar uma olhada com uma régua por perto, com uma lente de aumento, e ver se tem essa textura aqui, ó, arenosa. Se você enxergar uma areia, solo muito arenoso, você vai ter um tipo de solo, tá? Que antigamente eram chamados de solos podzólicos. Tá? Agora a gente vai ver depois como ficou na nova classificação. Se você tiver retirado do seu horizonte uma amostra e ela ficar assim no seu dedo, ó, é uma areia muito, muito fina. Tá? Muito diferente disso aqui, você vai ter um silt. O silt ele tem a consistência do talco, mais ou menos. Tá? Agora, se você pegar a sua amostra do horizonte do solo e tiver uma substância que gruda muito no seu dedo, difícil de lavar, muito mais fininha, que você mal não percebe nenhuma forma de atrito nos seus dedos, como aqui ainda pode existir um pouquinho, você está diante da argila, certo? Isso é bastante importante. Você pode depois, como a gente vai ver mais adiante, pegar peneiras e ir peneirando o solo, com peneiras de diferente tamanho, e vamos supor que você pegou 100 gramas de solo. E aí você tem 10 peneiras, uma mais grossa, com a malha maior, outra com a malha mais fina, até uma com a malha bem fininha. Você vai fazendo isso, você vai saber quantos por cento daquele peso ficou na peneira e quanto tem de cada tipo de solo. Tá? Beleza, então fazendo assim, ó, tenho 100 gramas, tenho várias peneiras. Isso não vai dar para você fazer lá no campo. Você realmente precisa pegar umas 100 gramas, pesar, trazer para o laboratório e ter um laboratório que tem essas peneiras. Né? Algumas universidades não têm, outras têm. Eu acho que em Alfenas deve ter. Tá? Então, se você pegou 100 gramas e a primeira peneira com mais de 2 milímetros reteve 20 gramas, você tem 20% de areia ou até cascalho. Passou 80 gramas, aí você pega a peneira do silt. Ficou mais 20 gramas, então você tem pelo menos 20% de silt que ficou nessa peneira, pesando, né? Você vai tirar da peneira e pesar. Vai tirar da peneira e pesar, e vai saber, você tem 40% de silt e argila, e o resto passou por essa peneira. Né? Se você tiver um grande número de peneiras, 7, 8, 10, você vai poder saber bem certinho quais são as frações e o peso delas e a porcentagem delas. Se você pegar 100 gramas, já dá a porcentagem certinha, não é verdade? Fazendo isso, você pode depois entrar nessas pirâmides aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, para dizer que tipo de solo você tem. Tá? Se a maioria das tuas partículas ficaram retidas já na primeira peneira, mais de 75%, ó, você vai ter um solo arenoso. Tá? Se você tiver outras porcentagens,
ou combinações de porcentagens, você vai ter, por exemplo, aqui, ó, 75% ficou retido na segunda peneira, a peneira do silt. Tá? Menor do que 2 milímetros e maior do que 0,05 milímetros, por exemplo. Tá? Agora, se a maioria do teu solo seco aqui, tá? O solo tem que estar bem seco para fazer isso. Passar pela maioria das peneiras e ficar lá na última peneira, você tem solo 75% argiloso. Tá? Então você pode enquadrar depois em situações intermediárias aqui, ó, né? Argila siltosa, argila arenosa, areia argilosa, e aí vai. Tá? Esse é o diagrama de Shepard. Tá? Aqui, ó, tem a escala de Albert-Attenberg, modificada por Albert. Tá? A escala de Albert modificada por Albert. Tornei aqui mais simples. E aqui estão as frações. Tá? Então, uma areia grossa vai ficar numa peneira de 2 milímetros a 0,2 milímetros. Milímetros. Uma areia fina vai passar pela peneira de 0,2 milímetros, mas vai ficar retida nessa peneira aqui. E o silt, eu acho que aqui já nem existe uma peneira tão difícil achar uma peneira para silt, viu? Imagina uma peneira que ela deixa passar 0,05 milímetros. É quase um centésimo de milímetro. Tá? Muito bem. Aí, se você conseguir fazer essas coisas, você vai saber se tem um solo arenoso, um solo argiloso, e isso é importante. Tá? Mas, lá na sua PS no campo, não faça isso, porque não tem muito como fazer. O que dá para fazer é testar com a própria mão o que teria mais lá. E olhando, fazer uma espécie de chutômetro mesmo. Ou pegar e levar para Alfenas e fazer. Tá? 100 gramas e testar lá com métodos padronizados. Então, tem uma teoria aqui, né? E na prática lá vai ser um pouco mais simples, porque não tem as peneiras, certo? A areia, falando de você testar com os próprios dedos, ela dá uma sensação de atrito. Só você cair na areia você vai ver, né? Você vai se machucar um pouco. O silt de sedosidade e a argila de plasticidade e pegajosidade. Tá? Assim você determina esses 3 tipos. Aqui tem outros. Triângulo textural de Lemos e Santos, né? Para você fazer com uma terra fina, né? Então tem o teor de areia, ó, em gramas por quilos, né? Então aqui tu vai ter que pegar 1 quilo de solo para fazer, por exemplo, ou fazer menos e extrapolar, fazer regra de 3. E aqui é o teor de argila e aqui o teor de silt. Tá? Mesma história, peneiras, quanto sobrou? Sobrou de tantas gramas aqui a tantas gramas, de tantas gramas a tantas gramas de silt. Depois pode ter sobrado tantas e tantas gramas, né, de franco, tantas e tantas gramas de argila. Né? Então, quanto sobrou, você vai pesar e aqui vai estar as classes, ó, de tamanho do que você pesou. Então, cada peneira, cada espaço aqui, ó, seria que passou em quantidade por uma peneira de tal tamanho. Tá? Aí você define isso. Aqui tem uma versão mais simples. Ó, tá? Argiloso, muito argiloso, médio, siltoso e arenoso. A constituição macroclástica é tratar daquilo que não passou pela primeira peneira. Tá? Então aí tu vai realmente pegar uma régua e medir talvez as frações maiores. Né? Se aparecer um torrão lá, tipo esse aqui ó, na foto de 20 centímetros ou mais, e ele pesou 200 gramas do teu solo, você vai dizer que o teu solo pode ser um solo arenoso com matacões. Né? Se você pesou 200, 300 gramas de calhaus de 2 centímetros a 20 centímetros, aí teu solo vai ser um solo de tal tipo com calhaus, com cascalhos. Tá? Aí disso, tem limites bem conhecidos aqui para você dizer, ó, a minha terra é pouco cascalhenta. Tem entre 80 e 150 gramas desses cascalhos. Tá?
A minha terra é muito cascalhenta, tem entre 150 e 500 gramas de cascalho. Tá? Entenderam? Aqui, ó, eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Como que faz realmente a questão das peneiras, certo? Vou deixar só por enquanto a título de curiosidade e a gente vai até ver que é possível criar modelos matemáticos para os solos. Tá? Conforme a instrução normativa de 9 de outubro de 2008 do Ministério da Agricultura e Abastecimento. Você deve retirar uma amostra de 1 kg do solo entre 0 e 50 centímetros de profundidade. Lá no campo isso, tá? Identificar a amostra, homogeneizar a amostra, misturar a amostra, né? E aí levar ela para o laboratório e fazer uma sequência de coisas que a gente ainda vai ver. É importante a textura, você saber quanto tem de areia, de sílica e de argila, porque quanto maior a textura, quanto maior essas partículas, mais arenoso o teu solo, menos água ele retém, mais irrigação você precisa para as plantas. Então aqui está a aplicação prática do teu conhecimento. Se você tem um solo que é 75% argiloso, você vai molhar ele, ele vai reter bastante água. Se você tem um solo que é 75% arenoso, você talvez vai ter que fazer um sistema de gotejamento, alguma coisa, para o teu solo receber essa água, pois ele não vai reter muito. Ou aplicar um agrogel, alguma coisa que ajude a reter a água, né? A sua areia. Bom, o modelo de Kostiakov fica para a próxima. Tá? Então aí um grande abraço para vocês, até a próxima, espero que tenham entendido, espero que que esse vídeo colabore para que vocês consigam fazer boas avaliações, pelo menos visuais ou na medida do possível, dos solos para a sua APS.